Pessoal, primeiramente, boa noite a todos. Essa é mais uma edição do Impulso Meetups. Se você caiu de paraquedas aqui e ainda não conhece a comunidade da Impulso, nós somos então uma comunidade, na verdade nós somos uma rede de comunidades em todo o país, né? Nós trabalhamos online, então nossa comunidade ela é aberta, ela é gratuita, para todas as pessoas interessadas em tecnologia. Então, se você trabalha com tecnologia, se você está aprendendo, se você trabalha com desenvolvimento, com integrações, com design, com UX, UI, enfim, se você de certa forma tem interesse em atuar com tecnologia, a comunidade da Impulso é o lugar certo. A nossa pegada é crescimento profissional, crescimento pessoal. Para que as pessoas possam crescer profissionalmente, crescer também no sentido de comunidade, a gente organiza uma série de iniciativas bem legais. Então a gente organiza eventos, a gente tem clube de vantagens, por exemplo, que tem desconto em clube de café, né? Já que hoje a gente vai ligar a cafeteira, você tem desconto aí em alguns clubes de café, você tem descontos em curso, em farmácia, cinema. A gente também tem uma série de oportunidades remotas em vários projetos aí bem legais por todo o país. A maior parte delas é remota, mas também tem alguns trabalhos presenciais que você encontra isso tudo gratuitamente lá na comunidade. Além disso, a gente tem clube de inglês, a gente tem clube de troca de experiências, né, remotas. Nas quintas-feiras à tarde a gente tem o coworking virtual, então se você trabalha remoto, se sente sozinho, você pode entrar, ligar a câmera e ficar conversando enquanto trabalha, bate um papo, é bem maneiro aí. Toda quinta-feira a gente faz. Então são uma série de iniciativas que a gente busca fazer pensando aí no seu crescimento de carreira. É tudo gratuito, é tudo aberto, é uma iniciativa de comunidade feita para comunidades. Para você entrar, eu vou colocar o link daqui a pouquinho aqui no chat, para não atrapalhar aqui a talk do Russo e do André, né? E mais fica aí o convite para você conhecer a comunidade, entrar e aproveitar tudo isso que a gente oferece. Amanhã vai ter mais evento, na semana que vem vai ter mais eventos. Tudo isso você vai encontrar logo quando você entrar na comunidade da Impulso, onde o André e o Russo já conhecem lá e estão presentes. Inclusive o Russo está alocado em uma das oportunidades, né, Nelson? Então, bom, e hoje a gente vai estar conversando então aí sobre como ligar uma cafeteira usando MicroPython, MQTT e Android. Vai ser realmente muito maneiro. Bom, vou passar para eles, como eu falei, vocês não vieram para me ouvir falar, vocês vieram ver aquela cafeteira que está aparecendo aqui do lado, ligar sozinha. Então, a bola está com vocês, garotada. Até. Obrigado, Luiz. Muito obrigado mesmo. Boa noite a todos. A gente está aqui hoje para apresentar como ligar uma cafeteira remotamente usando MicroPython, MQT e Android. O meu nome é Sam e o André Queiroz está aqui do meu lado. Eu sou desenvolvedor Android na Impulso, como o Luiz comentou agora há pouco. Sou um dos organizadores do GDG Foz do Iguaçu. Tenho alguns projetos pessoais, entre eles Lojas Paraguai, com o comparativo de preços de produtos do Paraguai, Desaparecidos do Brasil, que é um aplicativo para você poder compartilhar pessoas desaparecidas, Dólar Paraguai, que mostra a cotação do dólar no Paraguai, e eu sou santista também. Olá, pessoal, tudo bem? Tá bem meu áudio aí, Luiz? Opa, tá alto e claro. Tranquilo. Meu nome é André Queiroz, tá? Eu trabalho como analista de suporte na rede de Mabu Hoteleira. Já trabalho há bastante tempo, tá? Com suporte na área de hotelaria. Tenho ali meu contato, né? GitHub, meu e-mail. Há um ano, mais ou menos, que eu estou ajudando o Russan, né? Como suporte aqui no GDG Foz. O Russan e o Valmir, que são os organizadores do GDG aqui de Foz. Gosto pra caramba de eletrônica, estudo Python, enfim. E, por coincidência, também sou santista, tá? Tá. Galera, é o seguinte, antes de eu começar a falar aqui do MQTT, que é um dos tópicos, né, que nós vamos abordar aqui nesse meetup, queria contar um pouquinho de uma história de como que a gente chegou a essa ideia, né, de ligar uma cafeteira remotamente. Então, há mais ou menos um ano atrás, eu e o Russan, nós começamos a trocar uma ideia sobre esse mercado de embarcados, né, sobre essa onda de IoT que está vindo agora, né, que são números fabulosos, né, todos os artigos que você lê, né, são números extremamente empolgantes. Então a gente teve a ideia de partir do princípio de construir algo simples, né?
E talvez nada mais simples do que ligar uma cafeteira, né? Pode parecer uma ideia boba a princípio, mas foi através dessa ideia de ligar uma cafeteira que a gente conheceu uma quantidade enorme de tecnologias, né? E uma dessas tecnologias que nos ajudou bastante foi o MQTT, porque o hardware, de certa forma, foi até fácil para a gente montar. Hoje você consegue placas placas controladoras a custo muito baixo, você consegue exemplos na internet, né, de produtos como você ligar alguma coisa, muito simples de se fazer. O problema é como você executar tudo isso, né? Então nós começamos com uma ideia primeiro de formatar o nosso hardware, né? Que hardware que nós usaríamos. Então nós chegamos à conclusão que nós precisaríamos de uma placa controladora que tivesse uma interface Wi-Fi que pudesse daí ligar um relé para ligar essa cafeteira, né? Para quem não conhece, o relé ele é como se fosse um interruptor, né? Em que você pode mandar um comando remotamente e ele trabalha como um interruptor, ligando ou desligando, interrompendo o fornecimento de energia ou fornecendo energia, né? A princípio, quando nós começamos a formatar essa ideia, depois nós partimos para o nosso hardware já formatado, nós partimos para a ideia do que nós usaríamos. E pesquisando, né, o que todo mundo está usando hoje, que pelo menos a maioria do pessoal dessa área de embarcados está usando, nós chegamos a esse protocolo chamado MQTT. Ele é muito simples de se trabalhar com ele, essa é uma das grandes vantagens dele, é muito fácil você prototipar e já começar a testar o teu código com ele, tá? Então nós vamos falar um pouquinho aqui do MQTT, né? Então, assim, uma definição bem simples do MQTT é assim, o MQTT é um protocolo, ponto, né? Se você quiser ser mais específico, você pode falar que ele é um protocolo M2M, né? Um protocolo de máquina para máquina. Esse é o ambiente no qual ele foi desenvolvido. Então, ele tem por que o MQTT, né? Porque de onde que vem esse nome MQTT, né? É o assíncrono, né? Dessa abreviação, né? Que é Messenger Queue Telemetry Transport. Então, ele foi desenvolvido pela IBM no final dos anos 90, né? A IBM recebeu um projeto em que eles precisavam fazer leitura de vários sensores e eles tinham uma limitação muito restrita, né, de banda, porque eles iriam fazer essa transmissão por satélite. E chamaram daí, né, o Alan Stanford, que era da própria IBM, e o Arlen Nipper, da Cirrus Logic. Andy Stanford. Desculpa. E esses caras, a princípio, eles falaram, vamos usar um protocolo que já tem no mercado, né? Então, eles partiram para usar o HTTP. Nos primeiros testes que eles começaram a fazer, eles viram que o HTTP não seria possível. Eles tinham 2.000 dispositivos que eles precisavam fazer leitura e enviar isso por satélite. Tinham uma restrição de banda no qual o HTTP não servia para eles, então eles desenvolveram o MQTT, né? Então, quais são as características principais desse protocolo MQTT? Ele é um protocolo leve e ele foi feito exatamente para trabalhar com redes restritas e com limitação de banda, né? E redes com alta latência. Daí ele começa a introduzir algumas coisas novas até então, né? Coisas que nós não tínhamos nesse universo de protocolos. Um dos paradigmas que ele introduz é o paradigma de PubSub, né? O PubSub ele vem substituir o que a gente está acostumado com HTTP, que é o Response Request, né? Request to Response, né? do HTTP. Outra coisa que ele introduz, né? Nesse universo também do protocolo é um broker, né? Dessa vez a gente tem um centralizador dessas mensagens, né? Então um dispositivo que envia uma mensagem para um outro dispositivo que está lá do outro lado escutando essa mensagem vai passar obrigatoriamente por um broker, né? Também conhecido como middleware, né? Alguém que está no meio dessa comunicação. Outra característica que diferencia o MQTT do HTTP é que ele é assíncrono, né? Ou seja, essa comunicação... Pessoal, só tem um ponto aí, o assíncrono. A gente traduziu essa apresentação do que a gente deu ela no DevFest da The Last faz umas 2 semanas. Então a gente traduziu de espanhol para o português e esse assíncrono está errado, ok? Então, a acentuação eu digo, tá? Ele tinha que estar aí, está errado. Só um ponto. Para ficar registrado. Assíncrono. Então era só tirar um S que ele
e assíncrono. Aí acabou ficando aí na tradução. Ok. Então, assim, o que significa ser assíncrono, né, para um protocolo? A comunicação, ela não depende de uma fonte, né? Ela não tem que partir obrigatoriamente sempre de uma fonte. Ela pode partir de vários locais, essa comunicação. Inclusive o broker pode iniciar essa comunicação com os dispositivos que estão conectados com ele, ou os dispositivos, né, podem iniciar essa comunicação com o broker. Como ele é um protocolo que ele é, digamos assim, ele conversa muito pouco, ele só fala o necessário com seus dispositivos, ele consome muito pouco recurso do dispositivo, né? Então já dá para imaginar que é um ambiente perfeito para você usar ele numa aplicação mobile, por exemplo, né? Porque ele consome pouca bateria, pouco processamento e largura de banda também. Ele consome muito pouca internet, né, na sua comunicação. Ele é altamente escalável, né? O que torna ele altamente escalável? Porque, assim, depois a gente vai ver ali a estrutura, né, do MQTT, você vai ver que você tem um elemento no MQTT que ele chama de client. Os clients, eles não se conhecem, né? Então você pode ter centenas, milhares de clients conectados a um broker e nenhum se conhece. Então qualquer manutenção que você for fazer ou ampliação de hardware que você vai fazer, você vai focar sempre no broker, né? Isso torna ele muito mais escalável, né? E é extremamente fácil de se implementar. Isso aí a gente vai ver na sequência aí que é muito fácil mesmo. Ok. Tá. Então aqui a gente está vendo a estrutura, né, do MQTT em alto nível, né? Então, conseguem ver meu mouse? Conseguem. Tá. Então vocês verem aqui que a gente tem basicamente aqui duas estruturas. A gente tem os clients e a gente tem o broker, né? Então os clients eles são divididos em dois grupos, né? Você tem clients que são publisher, daí aquele paradigma pub-sub, né? Então esses caras aqui, ó, esses clients aqui que a gente diz que eles são publisher, eles estão publicando informações para o broker. O broker recebe essas informações e ele vai reenviar essas informações para quem está subscrito. Depois a gente vai ver que ele trabalha com tópicos, né? Então você cria tópicos, então cada publisher desse vai ter um tópico que tem que ser único, tá? Porque senão você vai interferir na comunicação de um publisher com o outro. Então você pode criar tópicos únicos, tem que ser únicos, né? Então se eu tivesse aqui 50 clients publisher, eu teria 50 tópicos diferentes. Eles estariam... e aqui nesses caras aqui, a única informação que eles têm é o seguinte, é o endereço do broker. A única coisa que eles conhecem é qual o endereço do broker. Então, eles disparam essa informação, o broker recebe, e o broker do outro lado já sabe quem que está subscrito para receber essas informações. Então, essa é a estrutura, muito simples. É broker e client, e os clients são divididos em duas classes, publisher e subscribe. Quer completar alguma coisa? É isso aí. Né? Perfeito. Então, assim, a gente já falou do protocolo, né, que resolveu o nosso problema de como que a gente mandaria um comando do celular e receber esse comando lá na nossa cafeteira, né, que tem uma placa controladora na nossa cafeteira que está, através de Wi-Fi, escutando, né, um tópico e a gente está mandando nesse tópico que ela está escutando. Então, o MQTT serviu para isso, né, para resolver esse problema. No decorrer da apresentação, vocês vão ver que nós conseguimos fazer isso usando o C de uma forma bem mais simples, né? Mas, de certa forma, nós criamos um objeto que não era muito... era utilizável, mas não era muito prático de se utilizar. Então, começamos a pensar de que forma que nós conseguiríamos tornar essa cafeteira mais prática para que qualquer pessoa usasse, mesmo uma pessoa que não conhece tanto de tecnologia. Então, a ideia principal que nós partimos é assim, a gente pensou como que o Chromecast funciona, né? Como que o Chromecast consegue tornar as coisas tão mais simples de que qualquer pessoa consegue instalar ele. Então, a gente começamos a procurar quem que poderia facilitar isso para a gente. Nós chegamos no MicroPython. O MicroPython, a princípio eu achei que ele era um sistema operacional, mas não, ele é um compilador em tempo real de execução. Quais são as facilidades que o MicroPython traz para a gente? Primeiro, a gente consegue programar em Python com ele, né? Ele traz a implementação enxuta das principais bibliotecas do Python 3. Não são todas as bibliotecas que estão disponíveis para o MicroPython, mas assim, são as melhores, as bibliotecas mais utilizadas a gente tem implementadas no MicroPython.
E ele tem, quando a gente fala em implementação enxuta, existem algumas bibliotecas no MicroPython, quando ela vem com U na frente, né? O MQTT, o pip, né? Então quer dizer que é uma versão enxuta dessa mesma lib que você teria em Python 3. Com os principais recursos, né, que você vai precisar utilizar. Então, o MicroPython, onde que ele executa, né? Então, você consegue instalar esse MicroPython em microcontroladores. No caso, a gente aqui, depois eu vou mostrar para vocês aqui o ESP8266. Ele é uma placa extremamente simples. Ele tem um processador de 400 MHz, ele tem 4 MB de memória. E mesmo com todas essas restrições, a gente consegue instalar o MicroPython nele e ainda colocar o nosso código. Então, ele executa em microcontroladores em ambientes restritos, ok? Ele acessa diretamente o hardware. Aqui a gente pode imaginar o seguinte, talvez não seja o compilador que acessa diretamente o hardware, mas ele dá acesso a algumas bibliotecas que têm essas características de poder acessar a memória, acessar as portas da nossa placa controladora, né? Dizer se uma placa uma porta vai ser uma porta de entrada ou uma porta de saída, né? Então, através dele que essas bibliotecas têm acesso ao hardware da nossa placa. Ele é um projeto novo, tá? O MicroPython. Vocês verem aqui, ele começou a ser desenvolvido em 2013. Ele é criado pelo programador e físico australiano, né? O Damien George. E desde 2013 esse cara está desenvolvendo. Hoje tem o site, né? Você pode entrar hoje no site do MicroPython, vocês vão ver que o trabalho dos caras é muito bom. Sempre estão colocando coisas novas, sempre colocando libs novas lá. E ele é uma ótima alternativa se você quiser usar Python para facilitar a tua vida na programação e sair um pouco do C, não usar talvez a ideia Arduino. Não estou falando mal da ideia Arduino, mas assim, eu vejo de uma forma muito promissora o MicroPython nesse universo assim, que você tem poucas opções, né? E assim, o MicroPython ele não funciona em todas as boards, né? Em todas as placas controladoras. Embora ele tenha uma instalação que seja genérica, você pode colocar essa instalação genérica e lidar com os problemas daí que você vai ter de colocar em uma board que não é nativa, né, do MicroPython. Mas ele tem algumas placas aqui, né? Ele tem a PyBoard, né? Que essa PyBoard é a placa oficial do MicroPython, né? Vendida também no site do MicroPython. Tem essa WiPy, se não me engano, essa WiPy aqui é desenvolvida pela Adafruits. E talvez a grande sacada deles tenha sido dar suporte a esses dois caras aqui, que é o ESP8266 e o ESP32. Essas duas plaquinhas controladoras aqui são muito difundidas nesse ambiente IoT, né? Porque elas são baratas, né? E são, assim, sinceramente, elas são muito confiáveis, né? O ESP8266, principalmente, é uma placa muito confiável. E são as que a gente usou no nosso projeto, né? Isso. Tem a Microbit também. Essa Microbit aqui, ela é uma pegada mais educacional, né? Ela é uma placa usada mais para educação infantil, né? Para crianças que querem conhecer um pouco de programação, né? Ver esse mundo do IoT. Então, tem essa Microbit também que você consegue colocar o MicroPython. Enfim, tem outras placas que você até consegue colocar, mas daí você vai ter que lidar com toda a dificuldade, né? De trabalhar com isso, né? Ok? Beleza. Então, assim, como que a gente instala o MicroPython, né? Deixa eu tentar mostrar para vocês aqui essa plaquinha aqui. Não sei se vocês conseguem ver aí, tá bem? Ó, quando eu falo ESP8266, eu estou falando desse carinha aqui, ó, essa plaquinha aqui, ó. Uhum. Essa plaquinha aqui é o ESP8266. Vocês podem ver, uma plaquinha bem pequenininha. A única coisa que ela tem aqui é um Wi-Fi. Mais nada, e ela tem umas portinhas que talvez vocês não consigam ver, que está escondida aqui. São essas portinhas que nós trabalhamos, né? Que são as GPIOs dela, né? Você determina se vai ser porta de saída, porta de entrada, né? Ok. Então a gente precisa instalar o MicroPython nela. A gente precisa de uma ferramenta primeiro, que é o ESP-Tool, tá? Antes de nós instalarmos. Então a gente deixa ali até o endereço ali, né? Do GitHub, né? Que o ESP-Tool é desenvolvido pela Expressive. Então esse primeiro comando aqui. Então, esse primeiro comando do ESP-Tool aqui, o que a gente está fazendo? A gente está limpando a memória, né, dessa plaquinha, preparando para receber o MicroPython, né? Então, o que vai mudar, talvez, aí, quando vocês tentarem... Opa!
Beleza. O que vai mudar, talvez, aí no computador de vocês, quando vocês tentarem fazer a instalação, né? Tá vendo que aqui a gente tem que apontar qual porta USB que ela tá ligada, né? Aqui, no caso, quando a gente fez a instalação, ela estava numa porta USB 0. Essa aqui é uma instalação no Linux, tá? Caso seja no Windows, talvez você tenha que referenciar a Common, né? Então, a gente está limpando aqui a memória. E aqui a gente vai colocar uma versão, né, do MicroPython. Apesar da gente estar apontando isso aqui para uma porta USB, a comunicação do ESP8266 não é USB, ele emula um USB para a nossa máquina. E aqui denuncia, né? A gente tem os baud rates aqui, né? O pessoal mais antigo aí talvez lembre dos baud rates que a gente colocava lá, que era o padrão 9600, né? Então ele é uma comunicação serial. Então aqui a gente, como ela tem uma eletrônica um pouquinho mais apurada, a comunicação aqui vocês podem ver que é bem mais alta do que 9600, né? Então, esse comando aqui, basicamente, você vai ter que estar na pasta, né, onde tem o teu pacote. Então, aqui a gente baixou um .bin, né, que quando nós baixamos estava com esse nome aqui, ESP8266, a data e a versão, que hoje está nessa versão, a 1.11. Pode ser que altere, pode ser que quando você baixa o pacote aí, vai estar com uma outra versão, então, talvez só alterar aqui o nome do pacote, do teu .bin que você baixou lá, né, o MicroPython, e fazer a instalação. Beleza? Ok, instalação é isso aqui. Então aqui a gente já tem o MicroPython instalado, tá? Bem simples a instalação, não tem dificuldade alguma. Uma outra ferramenta que a gente vai precisar é o AmpI. O AmpI ele é desenvolvido pela Adafruits, tá? Aqui também o endereço GitHub, ele é muito simplesinho, tem vários comandos, né? E a gente vai usar ele simplesmente para a gente pegar os nossos scripts e copiar para dentro do ESP. Então até aqui a gente tem um MicroPython em branco instalado, digamos assim, né, limpo. E aqui a gente começa a jogar nossas libs, os nossos scripts, né, desculpa, para dentro do ESP8266. Pronto. Quando a gente começou com esse projeto, a gente começou fazendo com um script Python, script Ruby e Kotlin. Então, a gente queria ligar a nossa cafeteira, tem aquele projeto. Cafeteira basicamente é um relé que tem lá, né? Que nem o André mostrou aqui. Basicamente é um relé que a gente manda esse ESP8266 que a gente está usando na cafeteira. Basicamente ele escuta num tópico. Esse tópico é o GDG FOSS/conf. E o nosso script ele envia uma informação on/off, um dado mesmo, né? Uma string on/off para o GDG conf. Quando ele chega no broker, o broker ele manda para todos os dispositivos que estão subscritos naquele tópico. No caso, ele vai enviar para a nossa cafeteira. Quando chega na cafeteira, tem um código Python que ele vai verificar o que chegou para ele em MQTT, né, naquele tópico, e vai ver se é on/off e vai simplesmente fazer isso aqui no relé. On/off. Se for on, muda para on. Se for off, muda para o outro lado. Off. Então, basicamente, esse era o nosso primeiro projeto. A gente ligava a cafeteira via script. Então, a gente tinha scripts, Python, tinha Python, Ruby e JavaScript, que a gente dava o comando e ligava a cafeteira. Ao mesmo tempo, na nossa cafeteira, a gente tinha um Wi-Fi da minha casa, no primeiro projeto. Então, o Wi-Fi que estava dentro dela, para você usar o MQTT, ela tem que estar no Wi-Fi, ela tem que conhecer o broker. Um broker é mais ou menos como se fosse um serviço. Então, existem brokers free que você pode usar, que a Eclipse tem um, a HiveMQ tem outro e etc. Se você tem dados sensíveis, você pode simplesmente instalar um serviço na tua rede interna, que você pode pegar um mosquito, é basicamente um serviço, numa porta X, que vai fazer o serviço da MQTT. Não usamos Apache nem Kafka como broker, a gente usa, no nosso projeto, a gente usou o HiveMQ. O HiveMQ, ele é um broker free, tem uns da Eclipse Foundation, tá? Então a Eclipse Foundation usa bastante as libs que a gente usa de Kotlin e de Python, não MicroPython, elas vêm da Eclipse, tá? Da Eclipse Foundation, ela que criou as libs. Então não tem nada. O que a gente está falando aqui é basicamente MQTT, ele é um protocolo que está fora do protocolo TCP/IP. Então, tudo que você falar, isso roda em cima do TCP, não é MQTT. MQTT é um protocolo que ele independe do HTTP. Ele depende da pilha TCP/IP, que é diferente, tá?
Entre broker, tudo bem, referência entre o broker. Ok. Pela questão de mensageria que vocês estão falando, né? Tudo bem, perfeito. Porque por questão são várias, o MQTT ele mistura várias, falamos do PubSub, agora tem essa parte de você ter essa mensagem assíncrona, ou se tem alguém, então vários paradigmas que estão envolvidos aí, tá? Por isso que ele é legal. E a parte principal é de fácil implementação e ser bem leve, né? Mas tudo que o pessoal comentou do RabbitMQ, do Kafka, ok, eles têm esse paradigma PubSub, ele tem esse negócio de enviar mensagens, mas são o próprio protocolo MQTT, ele é um protocolo, então existem regras a serem seguidas, tá? Como o HTTP é um protocolo, mas funciona em cima do TCP/IP. Poderíamos usar um broker local. A gente poderia instanciar um broker local, mas a gente preferia usar um que já está disponível na net. Por exemplo, se você tem alguma informação sensível, você não quer colocar num broker da internet, você pode instalar um serviço dentro da tua rede interna e ele vira como um broker dos teus dispositivos, tá? Então, um problema que a gente tinha aqui era o seguinte, que a gente vai mostrar mais para frente, que a gente está com um tópico fixo e a gente está conectando no Wi-Fi só da minha casa dentro do código do MicroPython. Então, a gente botava lá, conecta na rede TOT e no endereço tal. Tem alguns pontos aí. A gente tem algumas linguagens, a gente tinha que criar um script, Python, Java, Kotlin, o que for, não interessa. Tem várias libs MQTT que você pode usar para instalação fácil fácil instalação. Então, você cria um script qualquer, você pode adicionar o cron do Linux. Então, eu vou acordar às 9, adicionar o cron do Linux, quando é 9 horas, ele liga a cafeteira. Só que ele vai executar num horário específico, ou intervalo determinado, né? Cada 2 horas ou às 10 horas da manhã, às 9. Só que se eu acordar mais cedo e acordar mais tarde, e se for feriado, a cafeteira vai continuar ligando? Então esse era um problema que a gente teve com nossa primeira versão, que era com o script. Que não tinha como ligar a cafeteira, manualmente podia, se eu sentasse no computador, eu tivesse o acesso ao script e executar ele. Então nossa solução foi o quê? Tiramos o script e vamos criar, então, um aplicativo Android, que basicamente é um botão de on-off. Então, a hora que eu acordar, eu pego o meu aplicativo, vai estar ligado à cafeteira e tal, dou on-off, ele liga e desliga. Então, a gente conseguiu matar o script, jogamos o script fora. Eu não preciso mais de um trigger manual ou um trigger automático do Linux e tal. Tudo bem, a gente conseguiu resolver a parte do trigger, só que a gente continua com os dois mesmos problemas. Repare que a gente tem os dois tópicos, o tópico é um tópico fixo, então se eu tiver uma outra cafeteira com o mesmo tópico no mesmo broker, ela vai receber essa informação. Então teria que ter um tópico diferente. E a Wi-Fi também era fixa na cafeteira, então ela só conectava no Wi-Fi da minha casa. Se eu fosse para minha mãe em outro lugar, ela não conectava. Então eram esses dois problemas. O tópico era fixo, então eu não poderia ter mais de uma cafeteira, porque o tópico é GDG-FOSS no broker MQTT, o broker HiveMQ, e o Wi-Fi era fixo, ela só conectava na minha casa. Então, ela tinha esse problema na versão 2. Como é que a gente podia resolver isso? Esses eram o problema da versão 2. Era tudo marretado. Então, a gente tinha um Wi-Fi marretada e o tópico marretado no código. Então, a gente precisava modificar isso para que ela fosse mais dinâmica. Qualquer lugar que ela entrasse, qualquer rede que ela entrasse, ou qualquer outro dispositivo que entrasse com a mesma programação que a gente colocou dentro, ele se comporte como único. A gente possa mandar mensagem para ele como único. Esse era o problema da 2. A Wi-Fi era fixa e o tópico era fixo. Então, eu não poderia ter vários dispositivos. Todos iam ter o mesmo tópico. Como é que a gente conseguiu resolver isso na versão 3? Então, a gente precisava modificar a parte do Wi-Fi fixa. Usando o MicroPython, a gente consegue descobrir que ele não conseguiu conectar na internet, no Wi-Fi, e consegue abrir o Access Point com o próprio MicroPython dentro do ESP266. Então, se eu não conectei, nossa programação, se eu não conectei no Wi-Fi, abre um Access Point. Ele vai abrir um Access Point com essa rede aqui chamada ESP-CONF, com a senha ESP12345678890. Então, você vai chegar no teu Linux, você vai achar essa rede do ESP, ou no teu Windows, vai achar a rede ESP aqui e vai conectar nela. Quando você conecta nela, você está na rede da cafeteira. Quando você está na rede cafeteira, como ela diz aqui, ela diz que você pode conectar, usar um browser e conectar nesse endereço aqui.
Então, quando a gente pega, conecta no access point da cafeteira com essa senha, a gente já está na rede dela. Então, se a gente pega um browser e acessa esse endereço, ele vai abrir basicamente uma página HTML mostrando todas as Wi-Fi que estão em volta do ESP, que ele pode ver, que ele tem um Wi-Fi, que ele pode ir em volta dele. Você seleciona qual Wi-Fi que você quer e digita a senha. Quando você digita a senha, ele reinicia o ESP. Quando ele reinicia o ESP, ele salva no arquivo essa senha e reinicia o ESP. Quando ele reinicia o ESP, ele tenta conectar novamente. Quando ele tenta conectar novamente, ele pega esses dados que você acabou de digitar. Logo, eu vou conectar. Se eu conecto, ele já está numa rede que ele não está amarretado. É uma rede dinâmica. Como resolver a parte do tópico único? Ok, conseguimos conectar uma rede diferente da que estava no código marretado, agora usando o access point e salvando no arquivo e conectando naqueles dados salvos no arquivo. Como é que a gente poderia identificar um device único? A gente ficou pensando que poderíamos identificar ele através do MAC address. Então, o MAC address de um device, ele é único. Então, eu posso mandar uma informação para ele, num tópico específico, ela vai chegar nele se tiver uma programação em MicroPython escutando naquele tópico. Então, a gente colocou o MAC address como identificador único do device. Ele sendo identificador único do device. Ele sendo identificador único do device, a gente tinha devices diferentes. A gente queria ter, ao mesmo tempo, um que ligava, desligava, e um outro device que medisse a temperatura. Que é esse caso aqui. Então, ele tem um sensor de temperatura aqui, tem uma programação MicroPython aqui, e a hora que ele está dentro do Wi-Fi, ele começa a enviar dados de acordo com o tipo de dispositivo que ele tem. Então, a gente conseguiu identificar qual é o dispositivo e que tipo de dispositivo, através do QR Code. Então, esse QR Code, basicamente, ele fica colado no dispositivo. Esse QR Code ele dá para a gente o MAC address e o tipo de dispositivo. Por que a gente precisa disso? Para lá na frente, no Android, a gente saber qual tipo de dispositivo é, para mostrar qual tela diferente para o cara. Né? Se é ligar, desligar, se é a temperatura. Ok, conseguimos passar por esses dois pontos, do tópico único e do Wi-Fi. Só complementando também, pessoal, que assim, o tópico, você pode criar um tópico em tempo de execução do broker. Tá? O broker não precisa parar para você criar um tópico novo. O tópico ele pode ser qualquer coisa, ele pode ser a minha casa, barra, minha sala, barra relé. Meu quarto, barra lâmpada. Desde que seja um tópico único, tá? Essa é a única restrição. E a maneira que a gente conseguiu para achar esse tópico único e esse MAC address foi através do QR Code. Então, todos os dispositivos eles têm um QR Code colado que, lido através de um aplicativo Android, ele consegue entender, ele consegue saber qual é o dispositivo e qual é o tipo dele. Aí ele monta o tópico. Beleza, esse é o nosso projeto V3, visto de cima, com a parte de hardware para a esquerda e a parte de software aqui para a direita. Beleza, pessoal. Eu vou explicar aqui a primeira parte aqui. Então, essa, como o Sam falou, essa é a estrutura hoje que nós temos no nosso projeto, tá? Então, assim, vamos começar falando primeiro desses dois grupos aqui, né? Desse outro grupinho aqui também. Então, assim, isso aqui a gente convencionou dentro da nossa aplicação a chamar isso aqui de device, tá? Então, assim, para a nossa aplicação, o que é um device para a nossa aplicação? A nossa aplicação, para que algo ou um objeto seja considerado um device, ele tem que ter uma placa controladora ESP32 ou ESP8266. Funciona com outras placas, mas nós não testamos com outras placas. A gente só fez teste com essas duas, tá? Então, aqui no caso, a gente tem uma placa controladora, né, que está sendo representada aqui por esse ESP32. Esse ESP32 está com MicroPython aqui, nessa cobrinha aqui, é o mascotinho, né, do MicroPython. A gente está com o MicroPython embarcado aqui nessa placa. Ela usa o MQTT como protocolo, né, de envio de informações. E ela tem o QR Code também, que depois o Sam vai mostrar ali para vocês, que é através desse QR Code que a gente consegue adicionar aqui a gente consegue adotar esse device aqui na nossa aplicação Android, tá? Aqui no caso, esse cara aqui, ele está ligado a um sensor de umidade. Então, assim, se a gente olhar para esse carinha aqui, a gente vê que esse carinha aqui ele é um client MQTT publisher, né? Porque um sensor de umidade e temperatura, ele publica informações. Então, essas informações publicadas vão estar vindo através do MQTT aqui para a nossa internet, indo até o broker.
e o broker vai se encarregar de entregar para quem está escutando lá do outro lado esse tópico, né? A mesma coisa acontece aqui com o nosso relé, tá? Aqui poderia ser também um ESP32, mas para diferenciar eu coloquei aqui um ESP8266. Essa plaquinha aqui, no caso, ela é um client subscribe, ela está subscrita num tópico, porque ela não envia informação nenhuma. Um relé, ele não envia informação, ele recebe informação, tá? Outra coisa que a gente não citou também é que, assim, um client ele pode tanto se subscrever num tópico quanto publicar num tópico. Nada impede que eu tenha clients que façam essas duas coisas ao mesmo tempo, tá? Que esteja subscrito e publicando também. No caso do relé, o relé ele vai estar recebendo informações aqui do nosso broker, né? Então, a nossa aplicação aqui vai enviar uma informação que vai até o broker se encarrega de mandar essa informação até a nossa placa controladora. Chegou aqui, ela vai analisar qual a informação que chegou. Chegou on, ativa a porta que liga o relé. Então, aqui em cima eu coloquei aqui, para ficar mais claro aqui, como que a gente compõe os nossos tópicos, né? Então, o tópico, no caso aqui em cima, vai ser MAC address, né? Coloquei o MAC address, barra o tipo de device que é. Nesse caso aqui, a gente está falando de temperatura. Aqui embaixo eu tenho o MAC address, barra relay, que é um relé. Então, vejam que se eu tivesse mais 30 relés aqui, 30 devices relés aqui, que eu poderia ligar ventilador, ar-condicionado, lâmpada, enfim, qualquer coisa que vocês imaginarem que pode ser ligado na energia, nós conseguiríamos ligar através desse dispositivo. Então, eu teria tópicos diferentes para todo mundo. Eu teria MAC address, já que o MAC address é único, né, para cada dispositivo, eu teria, então, tópicos únicos para cada um deles. Vocês já viram ali como nós resolvemos essa questão, né, dessa plaquinha sair desse ambiente aqui, desse device sair desse ambiente conhecido, ir para um ambiente diferente e mesmo assim obter a conexão com a internet, né, e chegar até o broker. Então o Gustavo vai explicar essa próxima parte aqui para vocês. Nessa outra parte que tem o software, basicamente a gente tem um broker que vai receber a informação, centralizar os dados, né, onde ele recebe, ele envia para quem está assinado nele naquele tópico, né, basicamente isso. Então, para a gente conseguir, no aplicativo Android, conseguir identificar, a gente botou um leitor de QR Code para identificar quem que é o dispositivo em si, para a gente montar o tópico, enviar o dado, né, ou receber o dado, porque na temperatura ele recebe o dado e no ligar e desligar ele envia um dado. Então, são coisas diferentes, tá? Então, são duas telas diferentes, por isso que a gente precisa saber qual que é o tipo para conseguir montar o tópico. E a gente usou o auth do Firebase para basicamente o quê? Quando eu logar nesse aplicativo, os dispositivos são meus. Então, me logo, a hora que eu leio o QR Code, basicamente ele vai gravar no Firebase e vai listar os meus dispositivos com o tipo e o MAC address dele, tá? Beleza, agora vamos para a parte que a gente mostra mais o código, né? O que a gente fez de código e depois a cafeteira. MicroPython. Então, no código MicroPython é o que o André tinha comentado antes. Quando você quer instalar alguma biblioteca no Python, você usa o pip. Se você quer instalar alguma biblioteca no MicroPython, você usa o upip, que é o micropip, tá? upip. No caso do MQTT, você não precisa instalar nada no MicroPython, porque ele já vem junto com o MicroPython quando você instala ele. Então, na hora que você instala, faz aquele burn lá do ESP2 que a gente botou no começo, você grava o MicroPython ali no teu ESP, você já tem o MQTT já junto, então é só importar no teu arquivo que você está desenvolvendo, que ele já vai estar funcionando. Então, isso aqui, esses passos são que a gente botou no MicroPython. Então, basicamente o que a gente falou antes, se eu não tiver na internet, ele cria um access point com esse nome e com essa senha. Eu me conecto com esse point, abro o meu browser com aquele endereço 192.168.41. Quando eu acesso esse 192.168.41, como eu estou na rede do ESP, ele vai abrir um socket na porta 80, que vai mostrar as redes que estão à volta do ESP, para você digitar a senha. Você gravou a senha, para ele poder usar futuramente, ele grava num arquivo e faz o reboot. Quando ele faz isso, basicamente ele vai tentar se conectar nesses dados que você selecionou, digitou. Se der certo, ele já começa a escutar onde ele tem que escutar os tópicos, tá? Que são necessários para o tipo dele, ou publicar. Então, vamos para o código. A gente vai para o código MicroPython, basicamente. Então, o MicroPython, quando você grava o MicroPython no teu ESP,
O primeiro script que ele chama é o boot. Se não tiver nada no boot, ele vai para o main. Então, no teu código vai ter que ter esses dois arquivos. Você pode colocar tudo que você quiser no main aqui, tá? Então, a gente separou basicamente o que a gente tinha comentado antes. Eu tenho uma função aqui, que basicamente ele pergunta se eu estou conectado. Basicamente, ele pergunta se eu estou conectado. Se eu não estiver conectado, o que ele faz? Ele abre o access point e abre e começa a escutar na porta 80, que é o que a gente tinha comentado antes. Se eu conectar, o que ele faz quando ele conecta? Ele tenta pegar o arquivo lá que a gente gravou os dados, tenta conectar no Wi-Fi, se deu certo, ele me retorna true lá. Se for true, eu continuo o que eu tenho que fazer, que é montar os tópicos para receber ou enviar dados de acordo com o tipo de dispositivo. Então, suponhamos que eu já conectei aquilo lá que eu mostrei antes, né? Que você chega lá no Wi-Fi e conecta. Digamos que ele entrou no ELSE aqui, ele conectou no Wi-Fi. Quando ele conecta no Wi-Fi, ele vai ter que montar os tópicos de acordo com o tipo daquele dispositivo. Então, a gente tem um arquivo board aqui que ele fala qual que é o tipo dele. No nosso caso, esse código aqui é do tipo relay. Então, ele não é de temperatura. Se fosse temperatura, já mudaria aqui. Então, como ele é um relay, ele monta os tópicos. Ele faz um factory, ele faz um for. Nesse for, ele monta o tópico de acordo com o MAC address. Então, ele pega o MAC address, esse MAC address está no Wi-Fi, então, basicamente, ele me devolve o MAC address daquele device. Então, eu consigo montar o tópico de acordo com o MAC address. Com esse tópico aqui, no caso, que ele está fazendo, que é um array, ele está fazendo um for each aqui. Então, ele montou o tópico e me retornou lá atrás. Quando ele me retorna aqui atrás, basicamente eu faço o quê? A gente tem um client MQTT, que é um arquivo que ele tem que basicamente, ó, a gente importa o MQTT aqui, ó, então a gente não precisou instalar nada. Outros imports que a gente já importou já vem junto com o MicroPython. Então, a gente tem algumas configuraçãozinhas aqui que a gente colocou, ó, o broker que o pessoal estava perguntando. Então, no nosso caso, a gente está usando esse aqui, ó, o Hive MQ Broker. Ele é free, você pode usar ele free e tudo mais. Então, a gente tem alguns, quando a gente vai para o init, ele seta o callback. O que é o callback? Callback é toda vez que chega uma mensagem num tópico que eu estou subscrito, ele chega nessa função aqui. Então, toda vez que chegar o on-off do nosso aplicativo Android, ele vai chegar nessa função. Quando ele chega nessa função, o que ele faz? Como eu estou com o pino do relé, o pino do relé aqui no 4, ele vai simplesmente dar um on, se for off, se for on, off, se for off. Basicamente isso. Ele faz só um if e else ali para ver qual que é a mensagem que eu estou recebendo naquele tópico lá. Desativa ou ativa o pino? Isso, desativa ou ativa o pino. Então, basicamente é isso. A gente tem outra função que faz o publish, mas nesse caso do relé a gente não tem o publish, a gente só tem o subscribe. A gente só subscreve no tópico ligar e desligar, e aqui ele fica escutando. Ele fica escutando até chegar uma coisa. Quando chega, ele entra aqui. Então, esse é o código Python. Tem outros arquivos aqui, mas acho que o principal seriam esses. O file aqui é para gravar o password, o server aqui é para abrir a porta 80 no socket, mas basicamente isso. Então, beleza, a gente tem um código Python que ele estando na nossa cafeteira, ele vai ficar escutando no MAC address relay, que é o nosso tópico. No HiveMQ, que é o broker. No Android, o que a gente tem no Android? No Android, basicamente, a gente tem o seguinte. No Android, a gente vai ter, além da tela que lê o QR Code e que joga no Firebase, a gente vai ter essa tela que liga e desliga a cafeteira. É simples, é só um botão que liga e desliga. No Android, a gente vai usar Kotlin, a gente vai usar essa MQTT Parro, que é da Eclipse, a gente adiciona ela lá no Gradle, daqui a pouco eu mostro. A gente vai usar o Auth Firebase para eu me logar e ter os meus dispositivos atrelados ao meu usuário, Firestore como banco, e o QR Code para ter uma lib que a gente está usando para ler o QR Code. Então, basicamente a gente tem essa activity aqui que é o list device, que é a lista dos nossos dispositivos, tal, e ela tem um menu lá em cima para você ler o dispositivo. Quando você vai ler o dispositivo, ele abre uma tela para você ler o QR Code. Quando você lê o QR Code, ele retorna para a tela aqui. Quando ele retorna para a tela, basicamente ele quebra o dado do QR Code, que o QR Code está separado por ponto e vírgula.
e ao mesmo tempo ele salva o QR Code. A gente criou um repositório para salvar o QR Code lá no Firebase, tá? Então, basicamente, ele pega esses dados, então cria esse objeto device, que é o MAC address, o usuário, que eu estou logado, e o tipo. Depois que ele faz isso, quer dizer, que ele veio da tela de ler QR Code, ele adicionou ao Firebase, ele pega de novo os dispositivos no Firebase e mostra na tela. Então, esse é o Android. No Android, quando ele lista na tela, você tem que clicar. Quando você clica no dispositivo, eu tenho 2 tipos de dispositivo hoje em dia. A gente tem o temperatura, lê temperatura e umidade, que é uma tela diferente, e o device, e a cafeteira, que é o on-off, que é uma tela diferente. Então, a hora que o usuário ele clica na lista, né? A gente tem o nosso adapter que manda uma função, um callback. A hora que ele clica, ele recebe o device. Eu sabendo o tipo de device, se ele é relay ou temperatura, eu mando para uma tela específica, passando o device para lá. Eu passo o device para lá por quê? Por intent. Para eu saber o tipo dele e montar o tópico. Para eu saber o tipo dele e montar o tópico que ele tem que escutar ou receber. Então, basicamente, no nosso dispositivo, no nosso aplicativo Android, é isso aqui. Então, agora a gente vai fazer uma demonstração de tudo isso que a gente falou, que é ler o QR Code, esse QR Code ser salvo lá no Firebase, o Firebase listar os meus dispositivos, eu clicar naquele dispositivo e poder receber dados ou enviar dados para o dispositivo, tá? Então, a gente vai começar primeiramente com esse dispositivo aqui, ele é uma temperatura, tá? Então, deixa eu pôr aqui o meu, tá aparecendo aqui. Então, ele vai abrir, a primeira tela que ele abre, tá aparecendo para você, né? A primeira tela que ele abre, basicamente ele pede para me logar, para ele saber quem que sou eu, adicionar os dispositivos que eu vou adicionar ao meu usuário. Então, ele vai pedir para eu logar, ele está usando o Firebase, ele vai logar. Basicamente, ele tem essa tela. Como não tem nenhum dispositivo atrelado ao meu usuário ainda, eu apaguei tudo do banco, tem um menu aqui em cima, eu clico nele e ele já vai ler Deixa eu restartar o device. Vou restartar aqui. Vou precisar restartar o device. A câmera deu problema. Se não der produção, não deu certo. A câmera deu problema. Só uma pergunta, qual é o aplicativo que você usa para manipulação ali? Porque eu vi que no visual... Desculpa, não vi. Eu vi que você não está utilizando o visual. Qual aplicativo você usa para poder fazer o código ali? O Python VS Code. O Python VS Code. Você fez toda a programação em Python? Que legal, cara. Porque aqui, você faz a programação, né? Então, você faz a programação, lembra que a gente falou do NumPy? O NumPy serve para quê? Para você jogar os seus arquivos lá, entendeu? Então, eu tenho meu arquivo Python, eu quero jogar ele lá no meu dispositivo que está ligado aqui no USB, né? O NumPy, esse comando que a gente falou antes, ele serve para você jogar os scripts lá para o MicroPython. Vamos ver, tá? Não dá para usar, a gente está usando o nosso celular porque tem que ler o QR Code dos dispositivos, né? E aqui não tem como. Beleza, abriu aqui. Para fazer essa programação em Python, ela ficaria mais complexa ou mais fácil do que você utilizar o React? No caso, o JavaScript. A gente está usando MicroPython, né? A gente está usando MicroPython, né? Então, para você colocar Python num dispositivo que tem pouca memória, pouco processamento, é o MicroPython aí. Então, se você for olhar aqui, a sintaxe é Python. Ela só não vai ter tudo aquilo, né? Desculpa. Alguém perguntou alguma coisa aqui do lado, no caso do Android? Oi? Eu acho que eu não sei se foi o que ele quis dizer, entendeu? Mas eu acho que ele quis dizer, sobre a programação MicroPython que você disse, entendeu? O que eu entendi é o seguinte, que a gente colocou o MicroPython exatamente para facilitar a programação, né? Porque daí você tem a vantagem de programar em Python, né? É muito mais simples, dá para você fazer em C, só que em Python fica muito mais tranquilo de fazer. Isso.
Vamos ver aqui. Deixa eu tirar uma dúvida minha aqui, rapidinho. Pessoal, boa noite. Você está usando o protocolo MQTT, que é M2M, né? E eu necessariamente preciso de um broker no meio disso? Sim. Faz parte da estrutura dele. Sim. Sem broker, ele faz parte da arquitetura. Tem que ter. Tá, beleza. Ó, agora já tá. Vamos ver se vai funcionar aqui. Leu, ó. Ele leu. O que ele já pegou do QR Code? Ele pegou o tipo, que é o dispositivo, e o MAC address. Com isso, eu já sei qual tela que tem que enviar ele. Então, se eu clico aqui, o que ele vai fazer? Ele vai para uma tela que é de temperatura. Ele vai começar a pegar a temperatura do nosso dispositivo ali. Então, esse dado aqui, ele veio do dispositivo, tá? Então, se a gente colocar aqui o Picocom, quando você está usando o MicroPython, o Picocom serve para fazer um debug, você vai olhando Opa, entendeu? Talvez tenha que reiniciar. Como você consegue jogar os prints, você consegue ver ele para fazer o debug, tá? Não foi. Então, não adianta. Então, não é para ele. Então, beleza. A gente fez a questão do MicroPython enviando a temperatura e a umidade e recebendo no nosso Android. Só para o pessoal entender a estrutura, com o MQTT é o seguinte, a nossa placa controladora aqui, que o Sam fez a leitura agora do QR Code, ela está publicando informação via MQTT, isso está chegando no broker, e o broker entende que tem um aparelho que está subscrito naquele mesmo tópico. Isso. Né? Então, assim, é como se ele tivesse uma lista de pessoas que tivessem subscrita naquele tópico e ele se encarrega de entregar essa informação. Isso. Olha só, a gente está usando um broker free e nós não fizemos configuração nenhuma no broker. Tá? Repare que os dados estão mudando, né? A cada 30 segundos, ele está meio que diminuindo a temperatura, que a gente acabou, eu acho que está diminuindo, estava 24, foi para 23 e tal. Então, a gente fez... A gente fez o quê? Agora, e a cafeteira? Vocês devem estar perguntando. Beleza, e como é que a gente liga a cafeteira? A cafeteira, ela vai se comportar praticamente a mesma coisa que a temperatura, só que ao invés de ela enviar dados do dispositivo, ela vai receber um dado, que é um on-off, e mudar o relé. Aí vocês também percebem como que o MQTT ele é assíncrono, não é? Se a gente ligar a cafeteira agora, ela já vai estar escutando, né? Então, ela já pode iniciar uma comunicação com o broker, né? Não precisa ter alguém emitindo informação para que ele já esteja lá escutando. Vamos ligar a cafeteira aqui na energia? Hora da verdade, hein? Ok? Beleza, a cafeteira, vocês estão vendo? Ok. Pessoal, deu outro probleminha na câmera ali, quem quiser fazer pergunta, tá? Tá assim, cara. Open source, tá, galera? Tudo open source que a gente está usando aqui. No finalzinho ali, Rodrigo, no finalzinho ali a gente coloca, tá, os GitHubs, a gente tem tudo isso que a gente está mostrando aqui, já tem no nosso GitHub, tá? Se vocês quiserem, compartilhem comigo depois, que eu mando por e-mail para a galera. Legal. E assim, galera, Aí, é isso aí mesmo. Então, entra, começa a desenvolver novos dispositivos ali, novas telas, para a gente criar, para a gente aumentando esse... Um pouquinho que o Sam está conectando novamente aqui. Vamos tentar novamente aqui. Dar um restart. A ideia... O que perguntou ali, Carlos? Carlos. A ideia foi essa mesmo. Quando a gente viu, a gente estava com, de certa forma, um hub de IoT, né? Que a gente estava adicionando vários dispositivos. Então, o que era para ligar só uma cafeteira, hoje a gente consegue englobar uma série de dispositivos, né? Apareceu aí? Apareceu, né? Tá aparecendo. Tá. Vamos ver se vai agora. Login de novo, porque ele não dá o login. Aí ele vai se logar, vai mostrar os meus dispositivos já conectados. Que eu escaneei antes, né, a temperatura. Então, eu vou tentar escanear aqui esse aqui é a cafeteira, tá? Beleza? Ele botou como relay ali. Então, você repara que a gente tem dois dispositivos diferentes. Um que é o relay, que ele desliga, e o outro que é o temperatura, né? Deixa eu só um start. O pessoal está focando ali, tá vendo? Também. Então, restart mesmo. Aqui. Beleza. Reparem que a tela que a gente falou basicamente é o quê? Um botãozinho, a gente liga ela ali. Vocês estão vendo
Tem uma imagem aí que está a cafeteira sendo focada, tá? Um dos usuários está com a cafeteira sendo focada ali, tá? Então vocês vão ver basicamente um botão vermelho ali. Chegaram a olhar? Uhum. Ó, desligou, ligou, 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 ok? Então, basicamente isso aqui. A gente tem mais um outro dispositivo. Acho que ele já está ligado, né? Outro dispositivo. Adiciona ele primeiro. Que é basicamente na nossa cafeteira a gente teve que cortar o cabo, né, para colocar o ESP no meio. Então não ia ser legal colocar o cabo sempre que eu for colocar um ESP. Então a gente criou uma caixinha. Essa caixinha, É uma tomada, né? Essa caixinha aqui, basicamente, ela é uma tomada e no meio aqui tem todo o hardware que a gente botou. Então eu vou ler essa caixinha para ter mais um dispositivo. Beleza, eu li. E quando ele ensinou de novo, como ele é desligar e ligar, é uma luz, né, uma lâmpada, então ele vai para a mesma. Então, quando a gente liga ele, tem que esperar ele ligar no Wi-Fi, né, e começar a escutar. Olha lá, ligou. Então ele vai mostrar para mim, tá ligado? O que tá ligando? Será que não é? Você está conectando, você está controlando a outra. Não. Eu me perdi na listagem ali, porque não tem o nome, né? Então tem que saber certinho qual é o MAC address. Eu acabei clicando na célula errada. Então, ele está ligando e desligando agora uma luz, ao invés da cafeteira. Então a gente conseguiu deixar ele bem... tem muita coisa para mudar ainda, né? Então, basicamente é isso que a gente tem. Esse é um projeto que a gente está trabalhando já há algum tempo. E é o que o André falou no começo, né? Então, é algo bem... Você fala para alguém, beleza, o café é o que a gente viu antes ligando a luz, tá? É o café. E é isso. Basicamente é isso. Os códigos que o pessoal falou, os códigos do Android estão nesse primeiro link e o código MicroPython está no segundo link. Então, é free, qualquer um pode pegar e aceitamos por request, está aberto para isso, tá? Mas eu acho que é isso. Aqui são os nossos e-mails. Qualquer dúvida podem me enviar. Se vocês não conseguirem anotar a tempo, podem perguntar para o Luiz que ele passa o nosso contato para vocês. Perguntas? Beleza. Acho que o Eliezer, você está comentando sobre uma apresentação relacionada ao IoT hoje ou uma apresentação em outro dia? Meu, projeto seu, sim? Sim, mas esse é um projeto relacionado à palestra de hoje? Então tá. Então daqui a pouquinho a gente conversa sobre isso. Beleza. Algumas pessoas até deram uma sugestão para vocês colocarem uma escotilha ali para controlar a quantidade de café que entra na máquina. Achei bem curioso. Pessoal, se tiverem dúvidas, a hora é agora. Assim, a gente tem ideia de fazer outros dispositivos e abrir um pouco mais esse leque, né? Hoje a gente está controlando o relé, recebendo umidade e temperatura. Tem vários outros sensores, qualidade de ar, presença de gás, de campo magnético, né? Tem uma série de sensores que a gente... Seria muito legal se nós conseguíssemos englobar isso em mais telas, né? E fazer o controle de tudo isso, né? Isso. E lembrando, quando a gente começou com C, com tudo marretado, a gente conseguiu aprender com projetos. Se a gente fosse, desde o início, pensar em fazer algo com Firebase, com tudo dinâmico e tal, talvez a gente nem teria dado start. Então, a gente começou com passos pequenos, aprendendo com os nossos erros, aprendendo onde tinha que melhorar e tudo mais. Então, o próprio Firebase entrou faz pouco tempo, faz uns 2, 3 meses, então a gente está sempre evoluindo ele para isso, tá? É isso aí, Amaury. Parece simples, realmente, quando a gente pensa em ligar só uma cafeteira, mas quando você quer melhorar esse projeto, você vê que entra uma série de coisas, né? Isso. Adolfo, bacana, isso aí, apoiado. Compra um ESP8266. Deixa eu fazer uma pergunta, por favor, Rodrigo. Sim? Sobre o Firebase, já usei ele algumas vezes, só que não em produção. Só para alguns meetups, alguma coisa de prototipagem. Vocês chegaram a usar o Firebase como produção? Tudo bem, é da Google, tudo, mas eu sou um cara mais do SQL, às vezes do MongoDB. O que vocês acham do Firebase? Qual que é Cara, eu usei o Firebase já em projetos, em alguns projetos que estão em produção.
Acho que, pelo menos pelo que eu olho nesses projetos aí de produção, depois de um tempo ele meio que fica, vamos dizer, inviável, muito estranho. Se você faz tudo pelo Firebase, fica muito estranho, você tem pouco controle, vamos dizer assim. Certo. Mas, assim, tem outros bancos, né? Tem bancos do Firebase que não são funcionar offline, que não precisa ser real time, então tem outros tipos de banco e depende do teu tipo de... Às vezes onde a gente usou esse projeto que eu falei para você que ficou meio ruim, às vezes não precisava ser em real time, por exemplo. Tem um banco lá que não é real time. Então, mas para o banco mesmo, esse não real time, a gente usou ele em outro projeto, ele funcionou de boa. Talvez a funcionalidade que a gente botou no real time no projeto que a gente estava não deu muito certo, não. Mas o Firebase, se você for olhar, os serviços deles são muito bons. Você está falando do banco, né? Isso, do banco de dados. Eu uso ele para autenticação também. Autenticação eu também uso, mas o banco de dados é específico. Né? É isso. Porque... Então, tem alguns tipos, né? Tem um que funciona offline, real time, outro que não. Então, depende onde você vai usar ele, né? Mas tivemos alguns Firebase e outros funcionaram bem. Talvez acho que a gente usou a solução errada naquele projeto. Beleza. Valeu. Parabéns para vocês aí mais uma vez. Show de bola. Pessoal, só o seguinte também, se tem algumas coisas assim, nós colocamos aqui que acho legal, assim, quem não conhece, fixar isso, é o MQTT, extremamente importante, né, para quem está querendo desenvolver algo nessa mobile. O MQTT está ganhando um espaço muito grande. Também é uma tecnologia muito promissora, tá? Ajuda pra caramba no desenvolvimento para embarcados. E o que a gente é só o básico do MQTT, tá? Tem muito mais coisas no MQTT. Tá? Lembre-se que a gente botou um tópico lá sobre umas características de fácil implementação. Se vocês olharem os códigos depois no GitHub, lá vocês vão ver que ele é bem simples, se vocês entenderem. Você tem que conectar num broker e escutar um tópico e quando chegar faz alguma coisa. Então, a implementação, entendendo aquela arquitetura MQTT que a gente botou no começo, que tem o broker, o subscriber e o publisher, entendendo isso, em qualquer linguagem, a gente fez scripts em linguagem que a gente não tinha tanta familiaridade assim, como o Ruby, e a gente conseguiu fazer essa temperatura chegar no script Ruby facilmente. Então, em poucas linhas, tá? É bem simples. Eliezer, cara, faz uma cafeteira aí com MQTT que você vai entender, cara. Rapidão. É isso. Mais algo, Luiz? Acredito. Não localizei mais dúvidas aqui. O pessoal deu algumas sugestões, agradeceu bastante, mas acho que dúvida o pessoal já tirou. Mas de qualquer forma, você está lá sempre na comunidade, né? Então você acaba pintando alguma coisa, é só pintar lá que o Usa sempre tá ativo na comunidade com a galera. Acho que vi mais uma aí. O Eliezer é teu fã. Mas beleza, pessoal. Obrigado aí para todos que ficaram até o final. Espero que vocês tenham gostado. E assim, qualquer um que tiver alguma dúvida pode procurar a gente, que a gente vai tentar resolver. E os projetos são abertos para pull requests e melhorias. Obrigado a todos. Beleza. Vou aproveitar, colocar mais uma vez o link da comunidade aqui, tá? Pessoal, primeiro a gente sempre coloca os links lá, daqui a pouquinho já vou compartilhar lá no canal. Vem Meetup amanhã, inclusive eu vou apresentar o Meetup amanhã, estou convidando vocês também. Entre lá na comunidade, tem o link. Semana que vem a gente vai falar de Ruby, vem o Fábio Akita aí, bastante conhecido na comunidade. A gente vai conversar também com o Fernando Dachuk, também bastante conhecido na comunidade. Vai ser muito maneiro. Então, entrem lá, vai ser muito legal. Aproveitem todos os benefícios que a gente tem. Russa, André, muito obrigado. Acho que o pessoal ficou bem animado na hora que vocês começaram a testar ali, começaram a surgir um monte de mensagens. Então, parabéns aí. Eu até comentei com o pessoal da comunidade que estava entrando ainda, foi uma verdadeira aula. Até para quem não tinha conhecimento nenhum, eu acho que já tem aí um primeiro passo para começar a brincar. Então, valeuzão mesmo de coração pela presença de vocês. Valeu, obrigado. Qualquer coisa, estamos aí. Obrigado, Luiz, se estiver falando. Valeu, boa noite. Tchau, boa noite. Valeu. Valeu.